Vamos ouvir o que o senhor Silas tem a nos dizer com relação ao Paulo Beato Júnior, muito bem requisitado por muitos. Chegam a idolatrar ele como se fosse o verdadeiro arauto, mensageiro da verdade, um semideus na terra. Um desmascarando o outro, ou seja, um envolvido com falsa profecia, ou melhor dizendo, com a questão da teologia da prosperidade, desmascarando o outro que não prega a teologia da prosperidade, mas que engana de outra forma. Vamos escutar um pouquinho o que o Silas tinha a dizer. Povo abençoado do Brasil, esse aqui é um vídeo exclusivo para meus irmãos evangélicos. É que eu vou desmascarar um fariseu hipócrita que falou asneiras nesse tempo de coronavírus chamado Paulo Júnior. Esse cara há muito tempo vem perturbando a igreja brasileira. Ele se julga superior a todo mundo, ele que define quem é correto, quem é certo e quem é errado na igreja. Típico de fariseu que pensa que está acima de tudo e de todos. Né? Eu já aproveito aqui para acrescentar, tanto que é fariseu hipócrita o senhor Paulo Júnior, que outrora ele falou mal dos desigrejados, depois viu que os desigrejados começaram a criticar ele tem bastante seguidores desse segmento, então mudou de opinião. Então ele é uma Maria vai com as outras, só quer bombar, lacrar no YouTube. Eu digo isso. Eu não sou que nem outros youtubers que ficam babando ovo para vários pastores ou picaretas aí da fé, como tem um aí que só fica em cima do muro falando o que eu penso, eu digo. Não concordo 100% com o Ciro Malafaia, mas dessa fala dele um pouco eu concordo. Vamos escutar toda, né? Típico de fariseu, típico. Ele diz, vocês que creem em cura, em milagres, por que não põe as mãos sobre as pessoas que estão com coronavírus e cura todos eles, né? Manda lenço lá para a Itália para curar as pessoas. É tão medíocre que abusa, sabe, da fé, ridiculariza a fé e debocha nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu vou responder a esse fariseu com fatos, Bíblia e no final eu vou fazer um desafio a ele, quero ver se ele vai desafio que eu falei. Eu vou começar com um vídeo que eu gravei agora terça-feira, dia 24, em nossa igreja. Eu tenho testemunhas para provar que foi gravado dia 24 agora de março. Vamos a esse vídeo, preste atenção a tudo que eu vou falar. Aí no vídeo ele está orando para as pessoas, né? Eu vou passar adiante, que aqui é testemunho da pessoa. Vamos lá. Vamos voltar aqui a parte que ele volta. Vou dizer outra coisa. Que? Você sabia que eu posso pegar coronavírus? Que Deus me guarde, porque eu estou sujeito. Não é porque eu oro por alguém e a pessoa vai ser curada que eu estou imune de não ter enfermidades. Agora vamos lá. Você está dizendo que é para gente impor, ou para o pessoal pentecostal que crê em cura e milagres, orar por todo mundo para ser curado? Você está precisando ler mais a Bíblia. Quando Jesus chegou em Nazaré, em Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 5, a Bíblia diz que Jesus curou poucos enfermos. Não operou milagres por causa da incredulidade deles. Quem te falou que Jesus curou todo mundo que cruzou na vida dele? Quem te falou isso? Outro dado. Foi Jesus que falou em Mateus 9,12 que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Quem lhe falou que Jesus acabou com o poder ou com a importância da medicina? Quem lhe falou isso, seu fariseu hipócrita? Quem lhe falou isso? Onde é que está isso na Bíblia? Que quem ora por enfermos cura todo mundo. A imposição de mãos foi Jesus que falou. Eu não sabia que você tem mais valia do que Jesus. Eu não sabia disso. Boa tarde, quem está chegando. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. São sinais que seguem. E o que tem a ver a teologia da prosperidade com esse momento? Se aproveitando do pânico das pessoas. Mas eu vou te fazer um desafio. Eu já mostrei a minha casa várias vezes. Essa que eu quero saber, isso aí eu concordo. Por que você não mostra a casa que você mora e o carro que você anda, seu hipócrita? Você não mora na favela e não anda de ônibus. Você tem um bom carro e mora numa excelente casa, num bairro privilegiado.
Aí ela vai mostrar aqui. E é dos hipócritas que concordam Olha. com você podem estar fechadas. Mas existem milhares de igrejas abertas no Brasil, orando e ajudando pessoas. A minha até de 9 da manhã até às 9 da noite. Agora eu vou terminar desafiando você. Eu vou desafiar Vamos você. ver o desafio. Tudo eu Tem comento. relação à justiça com o que eu estou falando. Eu sei como você tomou a igreja do pastor. O golpe que você deu, eu tenho os documentos aqui. Você nunca mostrou a sua história, porque você deu uma rasteira num pastor simples e tomou a igreja dele. E você pertenceu à igreja pentecostal, a fonte da vida, mas nunca teve a experiência pentecostal, por isso é um recalcado para os pentecostais. Eu tenho pena, é quem dá ouvidos a você, porque você é um fariseu hipócrita, que além de não crer que Jesus tem poder de curar enfermos hoje, ainda quer minar a fé daqueles que creem. Eu quero deixar essa palavra aqui, estou desafiando. A casa caiu pro Paulo Júnior. Não é me contraditar em vídeo, não. Entra na justiça. Entra na justiça. E vamos ver quem é que está com a verdade. Acorda, povo de Deus, de dar crédito a gente que aparece e que esconde a sua história. Deus, eu vou orar aqui, ó. Deus tenha misericórdia do Brasil. Eu concordo com a oração de milhões de brasileiros. Que em nome de Jesus essa praga cesse, esse espírito de morte seja repreendido do Brasil. Que venham tempos de prosperidade sobre a nação brasileira que nunca houve. Que Deus guarde a tua casa e a tua família. Que Deus tenha misericórdia de mim, da minha família e da sua família. Que Deus livre da morte. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então aí a fala do Silas Malafaia, bem contundente, dizendo inclusive para o Paulo Júnior contestar ele na justiça, que o Paulo Júnior já foi do mundo pentecostal, que o Paulo Júnior deu uma rasteira no pastor para ter exatamente a igreja que ele tem, que o Paulo Júnior ele é um hipócrita, porque critica a teologia da prosperidade, mas tem, entre aspas, porque nunca mostrou a sua casa e o seu carro. Aí eu concordo com o Silas Malafaia. Não estou dizendo que o Silas Malafaia é santinho, é certinho. Eu penso o seguinte, que Deus está permitindo tudo isso aí para as máscaras caírem, para as coisas serem reveladas como elas devem ser. Para o povo deixar de se apegar a homem e se apegar a Deus. Deixar de se apegar a estátuas humanas, viventes, porque muitos deixam de se apegar à idolatria de estátuas de gesso, de barro, de madeira, que nem os católicos fazem. Mas, lamentavelmente, não deixam a idolatria de lado, de adorar o seu próprio pastor. Isso é lamentável. Eu vou colocar aqui a resposta também do Paulo Júnior. Ele se manifestou, parece, no Facebook dele. Então, o povo idólatra a pastores não abandonou de maneira alguma a idolatria. Honro mais a criatura do que o Criador. Tem gente que, para esse Paulo Júnior, meu Deus do céu, não, é o homem de Deus, é o cara, é o camarada. Paulo Júnior que sempre criticou todo mundo, criticou todas as igrejas, só a dele é a certa, só o pensamento dele é o certo. Não respeitou muitos que, por mais que tenham erros ou não erros, aliás, que tem até mais acerto que erros, mas tem erros, para se promover. Eu me recordo que quando o missionário Davi Miranda morreu, ele atacou várias vezes indiretamente a Igreja Deus e Amor. Para quê? Para buscar os membros da Deus e Amor para a igreja dele. E xingou como falso profeta, como herético, como isso, como aquilo. Mas a gente conhecia a vida do missionário. Eu vi o carro que o missionário usava, eu sabia um pouco como é que era a vida dele, o testemunho dele era de um homem simples. Agora, do Paulo Júnior, qual é a história dele? Cadê o carrão dele? Cadê o carro dele? Cadê as coisas mostradas? E nessa parte, o Silas Malafaia tem razão. Como é que eu posso criticar alguma coisa se eu faço a mesma? Aí fica naquele pensamento calvinista que não existe milagres. Não, existe sim. Não é por conta do Armínio, né? Jacobus Armínio, do pensamento arminiano que crê que acontecem os milagres, que a gente vai acabar desprezando a verdade. E do mesmo modo, aqueles que vão ao extremismo do calvinismo
despreza a própria palavra de Deus e não crê nos milagres. A gente tem que ser ponderado. Existem milagres, assim como existem falsos milagres, existem profetas de Deus, assim como não existe o falso. Jamais podemos ir para o extremo. A pessoa que critica, diz que todo mundo é errado, só ela que acerta, na realidade quem está às vezes errado é ela. Eu nunca fiz isso aqui no canal, nem no outro lá, que eu falo mais de Bíblia. Porque eu sou cheio de falhas. A gente tem que ser democrático. Inclusive, eu cheguei a falar num vídeo sobre pastores que agora estão aí com corona fechando as igrejas e no ódio dos enfermos. Existem os picadeiros da fé, que inventam milagres. Agora, não quer dizer que Deus não possa curar alguém enfermo do corona com o auxílio da medicina e sem o auxílio da medicina. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, nós temos que rasgar a Bíblia e não dar crédito mais ela. A Bíblia diz claramente, se tiver fé, tudo é possível que crer. Os sinais seguirão aqueles que creem. E também, aquilo que é impossível ao homem, por mais que, por exemplo, os recursos humanos não dê um tratamento especial ou não tragam a cura da doença, Deus pode, por intermédio da pessoa, alcançar. E é por intermédio das orações e imposições de mão. Tem muitos que criticam que é errado orar com posição de mão, que não é errado, não. Os discípulos foram instruídos a colocar as mãos para curar, inclusive está lá em Marcos. Agora, a argumentação de muitos com relação a isso é dizer que seja o texto adulterado, que é só isso que eles inventam, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu não estou aqui para defender Silas Malafaia, deixando bem claro. Só estou dizendo que boa parte do que ele falou desse assunto, ele está com razão. Porque tanto Paulo Júnior como Silas Malafaia têm as suas falhas. Paulo Júnior não é melhor do que ninguém, não. E essa treta do Paulo Júnior com o Silas Malafaia já é de tempo, né? Aliás, por que também será que o Paulo Júnior só ataca o Silas Malafaia? Será que é por amar as almas? Será que é por, de fato, fazer aquilo que manda o Evangelho, ou é para crescer com o nome do Silas Malafaia? Ou pegar os próprios membros do Silas Malafaia? É isso que a gente deve analisar. Então, para o Silas, Paulo Júnior, ele é um falso profeta, um fariseu, melhor dizendo, e é hipócrita, que não mostra o que tem. Vamos ver a mensagem. Boa tarde, Silas não é santinho, sim? Maria Aldineide Misericórdia, estou na dúvida de quem está certo. Pois é. É um falando verdade do outro, diz Rogério, sim. Salazar inventou o carnaval gostinho, uma heresia. O dicionário é certo de Deus, verdade. Como é que o homem desse tem autoridade para pôr a mão na cabeça de alguém para orar? Quem diz que os dois falsos profetas. Pois é. Vamos ver o que o Paulo Júnior disse aqui na rede social, no seu Facebook. Aí nessa treta que eles têm, eles ganham. Né? Eles ganham com membros, com os defensores, aquela coisa toda. Agora, sinceramente, poucos criticam o Paulo Júnior. Em Deus, o Paulo Júnior. Assim como em Deus, o Silas Malafaia. E isso está tudo errado. Enfim, eu tinha visto alguma coisa ele mencionando. Vamos ver se é isso aqui, talvez é o outro cantar. Vamos lá. É o fim do mundo, corrupção na palavra, não sabemos quem está certo. Na realidade, a gente até sabe quem está certo. Quem está certo é Deus, o homem é falho. A gente, com esse escândalo que acontece, deve ter a seguinte lição: ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, todos somos falhos. Nós não devemos, de maneira alguma, estar aí saudando um ou outro. Aliás, vamos ver aqui se ele postou uma mensagem. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vai deixando o celular, quem está aí. Inscrito no canal, se inscreva. Aqui, contei. Por causa dessa pregação, Silas Malafaia me chamou de fariseu e farsante, por somente expor os erros da teologia triunfalista. Infelizmente, o que esse senhor consegue é somente esbravejar. Não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Tomás de Aquino citou. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço, cita mais um.
reformador, aliás, o Tomás de Aquino não é reformador, mas é um dos pais da igreja, ligado à igreja católica, o Martinho Lutero, que disse essa última sentença. Teve uma outra coisa que ele postou aqui em cima também. A pergunta foi: onde estão os falsos profetas? Quem se identificar com eles que se manifeste contra essa palavra? A palavra é direcionada para todos aqueles que usam a fé das pessoas para promover seus impérios através da mentira e enganação. E mais, é muita desonestidade mudar todo o contexto da fala para fazer mídia. Aqui é outra resposta. Há 5 horas atrás foi postado isso por parte do Paulo Júnior no seu Facebook. Isso foi 11 horas da manhã do dia de hoje. Clara defesa dele com relação à fala do... Nós vamos até ouvir, né? Com relação à fala do senhor Malafaia. Vamos ver. Tenho para dizer com relação aos falsos profetas. Onde eles estão agora? Onde estão os cultos de milagre? Onde estão os lenços ungidos? Onde está a teologia da prosperidade agora? O triunfalismo? Vocês não curam tudo? Vocês não têm poder contra qualquer doença? Cadê a igreja de vocês? Por que elas não estão abertas recebendo os infectados do coronavírus para serem curados por vocês com imposição de mãos, sem máscara e sem luva? Vocês arrogam ter os dons de cura? Peguem os lanços de vocês, por que vocês não enviam um pouco para a Itália? Veja aquele país, veja a Espanha. São milhares de mortos. Os lenços de vocês não curam? Por que vocês não enviam 4 ou 5 integrantes da igreja de vocês? 2 na Itália, 2 na Espanha, 2 nos Estados Unidos? Essa epidemia está servindo para desmascarar essa farsa, para desmascarar essa teologia. Provérbios diz que as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Concordo. E agora, o que vale a casa própria? Eu sou contra isso. O carro zero, os 20 salários que vocês prometem àquele que fizer a campanha receber? Onde estão os 318 agora? Por que não vão alguns no hospital das clínicas, outros até o Albert Einstein, outros até o Sírio-Libanês? Por que vocês não impõem as mãos sobre os entubados e com uma oração escura? Porque isso é uma farsa. Porque se é mentira, esses lenços não curam. Esses olhos não curam. Porque seria a omissão do seu corpo e vocês seriam processados por omissão do seu corpo, tendo a cura na mão de vocês e omitindo elas. Mas não, as igrejas estão fechadas. Ninguém está sendo curado por óleo, lenço ou imposição de mão de vocês. As nações estão morrendo, vidas e vidas sendo ceifadas e vocês não podem fazer nada. Louvado seja Deus que a epidemia está desmascarando essa teologia, tanto da prosperidade, porque de que serve a riqueza agora? Se pobres, ricos, velhos, novos, não é quem tem mais dinheiro que está sendo salvo agora. Dinheiro não resolve nada agora, dado o número, a explosão de enfermos. Para que serve a prosperidade e as promessas de cura? Que esse povo abra os olhos ao passar essa epidemia. Ninguém deles volte para essas igrejas. Procure igrejas bíblicas fiéis. Procure louvar a Deus com a santa palavra, em nome de Jesus. Aí está o final. Igreja bíblica fiel é uma igreja que não está no templo. Somos nós, podemos cultuar a Deus em qualquer lugar. Já está um erro aí do senhor Paulo Júnior. Outra coisa, dá a entender na fala dele que ele não crê em milagre. Não é a igreja que cura, não é vocês que curam, não tem cura. Não, Deus cura. Mas não é o homem que cura. Segundo ponto, muitos milagres acontecem por conta da incredulidade da pessoa. Também, muitos milagres não acontecem porque Deus tem um propósito. Porque a pessoa também não vai durar para sempre na terra. Uma hora ela vai falecer. Dizer que Deus não opera no presente momento é a mesma coisa que dizer que Deus nunca operou. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Por conta dele não mudar, dele ser imutável, é que nós não somos consumidos, diz a palavra. Então tem que descrer na palavra. Aí está o problema extremo do calvinismo, da doutrina de João Calvino, que tem ainda outra perversidade, que é a predestinação. Pessoas predestinadas a serem salvas e a serem condenadas. Isso não é do Evangelho. Porque temos o livre-arbítrio.
E a pessoa decide se quer ou não quer a salvação. E com relação à enfermidade, se for o propósito de Deus e a pessoa tiver fé em Deus, vai ser curada. É claro que é melhor fazer a prevenção do que remediar. Vejam só, na época de Jesus nós tínhamos o coronavírus. Vocês sabiam que na época de Jesus nós tínhamos o coronavírus? O coronavírus na época de Jesus era a lepra. Era mais comum que qualquer doença que tenha hoje na atualidade. Muitos ficavam isolados, porque a lepra era contagiosa. Ficavam à parte, era a escória da sociedade. E, inclusive estava na lei que aquele que tocasse no leproso se tornava imundo. Mas o Senhor Jesus foi lá e tocou no leproso. E não só tocou para ficar imundo, mas tocou para curar ele. E ele foi curado. Então Deus não cura? Se curou a lepra, poderia ser comparada à hanseníase, atualmente, que era um caos daquela época, que passava contágio, que matava. Talvez não matava tão rapidamente, mas matava. Deus não tem poder para curar um corona? Claro que tem. Por isso que a gente não pode ser extremista. Não é porque existem as coisas equivocadas que Deus não opera. Quando eu saí do sistema, eu me recordo que eu fiz essa ligação totalmente equivocada. De pensar que Deus é o sistema religioso. De pensar que Deus é a placa denominacional de igreja A, B ou C ou D, seja de segmento católico, segmento evangélico. Religião é uma coisa geralmente criada pelo homem. Por que eu digo geralmente? Porque existe a religião de Deus, está descrito por Tiago, que a verdadeira religião de Deus é aquela que se abstém da corrupção desse mundo, visita órfãos e necessitados nas suas necessidades. E também que refreia a sua língua. Que Tiago disse, se alguém se diz religioso e não refreia a sua língua, sua religião é vã. Então, tirando isso, nós temos os CNPJs, nós temos as denominações criadas por homem. Só que o homem que criou ali, que foi o fundador daquela instituição, se ele for temente a Deus, sincero para com Deus, o Espírito de Deus habita ali, opera ali. E mesmo se esse homem não for, mas tiver gente sincera, que busca a Deus, Deus pode usar de misericórdia e trabalhar ali, com milagres ou com bênçãos, qualquer coisa que seja. Do mesmo modo, aqueles que estão fora, muitos ficam julgando, você está afastado, você está desviado, você abandonou a fé, você é herege, você é isso. Eu, por exemplo, fui batizado da católica. Não Cristo bem. Para católico eu sou, como muitos evangélicos são, excomungado e herege. Excomungado e herege. Para evangélica, se isso sai, é afastado, é desviado, é endemoniado e por aí vai. Só que o caminho do Senhor, ele não está no caminho da igreja católica, nem no caminho da igreja evangélica. O caminho de Deus é Jesus Cristo, sem o qual nós não alcançamos a salvação. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por Paulo Júnior, por Silas Malafaia, por Papa Francisco, por R.R. Soares, Valdemir Santiago, de Macedo, não, por Jesus Cristo. E aí tem os fanáticos que idolatram esses pastores que são meros instrumentos de Deus, que estão sujeitos ao erro, estão sujeitos, se não vigiar, a serem utilizados pelo Espírito do erro e não pelo Espírito Santo, e ensinar heresias, ensinar picuinhas, brigas, contendas e dentre tantas outras coisas mais. Paulo Júnior não é o dono da verdade é Jesus Cristo, nem Silas Malafaia. Por isso, quando eu falei no início da fala, eu não concordo com muitas coisas do Silas Malafaia, mas o que ele falou com relação ao Paulo Júnior, eu concordo, em parte, ou de acordo com o contexto, quase que tudo. Porque se o Silas Malafaia tem as suas falhas enormes, teologia da prosperidade, trouxe uma Murdoch lá para fazer aquele sarapatel de enganação do povo pela televisão, e tantas outras coisas, é hipócrita também, porque já criticou Edir Macedo, depois foi lá tirar foto com Edir Macedo no tempo de Salomão, aquela coisa toda, e já defendeu o carnaval, o gospel e tantas outras pataquadas. O senhor Paulo Júnior também vai para um outro extremismo e erra e muito ao querer dizer que não existe milagre, a querer dizer que aqueles que estão fora das instituições religiosas
estão perdendo a salvação, não tem salvação, e dentre outras coisas que você pode captar necessariamente se você viu os vídeos deles, ou do Paulo Júnior no caso. E o camarada era pentecostal. Geralmente os pentecostais, quando eles saem, eles ficam revoltados com o mundo pentecostal. Eu não sou revoltado com o mundo pentecostal, não. Porque eu creio nos dons de Deus, eu creio no batismo do Espírito Santo. Eu não sou. Não sou revoltado, eu sou contra o sistema religioso fajuto, sistema religioso corrompido, corrosivo, que, em nome de Deus, acaba enganando os fiéis. Isso aí eu sou contra. Sempre fui contra, inclusive, quando estava pregando, quando eu era membro de instituição religiosa. Agora, eles, dentre outros, têm. Para vocês terem uma ideia, o próprio Iago Martins, que é dono daquele canal Deus de Teologia, que é muito grande aí no YouTube, ele também já foi pentecostal. Agora não é mais. Ainda fica até rindo das línguas estranhas. Paulo Júnior saiu fora. Uma vez, um camarada que era pentecostal foi para o programa do Jô. E lá no programa do Jô ele divulgou o livro sobre as línguas estranhas, ele rindo daquilo. Ou seja, fez um livro contra as próprias línguas estranhas, para dizer que é invenção. E virou praticamente um agnóstico, para não dizer ateu. Por isso que a gente tem que ser temperado, tudo com equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. Ok? Tá aí o recado do Silas Malafaia, meu comentário. Outra, vocês percebem, tanto Silas Malafaia como o próprio Júnior sempre estão puxando alguma intriga, alguma encrenca. Né? Sempre estão fazendo alguma disputa. Às vezes é do divórcio, já tivemos aí o Paulo Júnior falando do divórcio, que não é favorável, o pastor Moabel dizendo que é favorável. Aí quando ele faz com o pastor Moabel é com o Silas Malafaia, aí quando não faz com o Silas Malafaia, ele fala com o Edir Macedo, faz com o Edir Macedo. O que tiver na crista da onda, ele está fazendo a treta. Essa é a realidade também. Né? Uma coisa é você refutar alguns erros. Tudo bem. Agora, outra é totalmente fazer um alarde, um merchan de si indiretamente. Porque ele fica ali na crista da onda, o pessoal fica aplaudindo o que ele diz, ele é até certo ponto demagogo, fala o que o povo quer ouvir. Será que o Paulo Júnior tem uma conduta realmente assim, de um cristão e tal? Não sabemos o que rola por trás, né? Se o que o Silas Malafaia falou é verdade, que ele deu uma rasteira no pastor, que ele é do mundo pentecostal, que ele é hipócrita fariseu, que tem carrão, mansão e é bem rico, não é nenhum pobre. E aí? Porque para muitos ele é um cara bom, talvez ele viva o evangelho da fé, ele não é rico. Né? O Plínio falou, 2 falsos profetas brigando, Lapaz Dejoso, Gilberto Figueiredo. Estão disparados com a igreja fechada, não entra dinheiro. Também entendo isso aí. Sim, se a pessoa tiver fé, Jesus cura. Voltar ao primeiro amor, pregar o verdadeiro evangelho. Sim, mas Deus cura. Quem diz que Deus não cura? Não estou dizendo que Deus não cura. E seja em qualquer igreja. Desde que esteja sinceridade por parte do orador e fé por parte da pessoa que esteja enferma. Ok? Deus abençoe a todos, abraço. E não olhe para homens, mas sim para o autor e consumador da nossa fé, Jesus.